Bem, meus amigos, estamos mais uma vez nesta manhã de domingo, manhã abençoada. Desejamos que toda sorte de bênção de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você que está nos ouvindo, estamos a iniciar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição 3, 18 de abril de 2021. Hoje estamos nesta manhã para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial, seja bem-vindo à Assembleia de Deus Vila dos Pássaros, Carapicuíba. Temos como tema, na manhã de hoje, o Deus Criador. Então, queremos que você que está chegando, de onde estiver, desejamos que você obtenha, assim como nós, um estudo maravilhoso e um aprendizado sensacional da palavra de Deus. Amém? Eu quero deixar o espaço para os meus irmãos cumprimentarem a todos, começando com o Zeca, professor Zeca. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, um bom dia a vocês. Estamos aqui juntos para aprender sobre a palavra de Deus, que é um tema importantíssimo, né? A criação de Deus, a criação do universo, dos céus e da terra, e que você possa saborear essa aula como algo muito especial da parte de Deus. Nós nos esforçamos muito para estudar e estamos também aprendendo nesse momento, nessa manhã, que você possa também fazer parte desse grupo seleto de pessoas que se dedicam a aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém. Também desejo saudar o todo na preciosa paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de aqui estar nesse domingo maravilhoso, de sol, chuva, mas aqui estamos para aprender. E o aprendizado é algo que ninguém tira de você, só temos a acrescentar. E falar do amor de Deus, falar desse Deus Criador que fez tudo, é uma preciosidade tremenda. Então eu deixo aqui o meu convite, que você que acompanhe, se coloque, pegue sua revista, acompanhe as nossas lições, tire sua dúvida, deixe comentários, se for possível, na medida a gente responderemos, mas vamos continuarmos a aprender na palavra de Deus. Deus agradeça, assim agradeço a todos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o texto áureo da nossa lição está, não poderia ser outro, Gênesis, o capítulo 1, o verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verdade aplicada. Deus trouxe à existência o que antes não existia. Criou e tem o controle de toda a sua criação. Objetivos da lição de hoje. Primeiro, estudar sobre a criação dos céus e da terra. Depois, ressaltar a criação do homem e da mulher. Por último, mostrar os propósitos da criação de Deus. Nós temos o nosso texto de base, que é Gênesis mesmo, capítulo 1, os versículos 1, 3, 6, 8, o 10º e o 14º. Leamos, portanto. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, o terceiro, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, e amanhã, o dia 2º. 10. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Louvado seja Deus. Esta é a nossa leitura, a leitura da Bíblia Sagrada. Temos as nossas leituras complementares, que vai de segunda a sábado. Você que tem a sua revista, que vem estudando, pode estar sempre acompanhando nessas referências sugeridas aqui na lição. Portanto,
temos logo em seguida o nosso ponto inicial, a nossa introdução. Diz o seguinte: o Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Então, é sabido de todos que o nosso Deus, Ele é o grande arquiteto do universo. Ele é quem criou tudo e todos. Todas as coisas estão sobre o seu domínio, né? O Salmo 24 diz já que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É bom sabermos que de Deus não foge controle. Deus tem um domínio de tudo. Nada e nem ninguém escapa do golpe de vista de Deus, tá certo? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. É bom que não esqueçamos disso, tá certo? Eu quero deixar um pouco da introdução para os meus amigos aqui estarem falando, para a gente partir para o corpo da lição, tá certo? Começando com o Zeca. Destacando algumas partes dessa introdução. Primeiro, Deus faz com que o homem tenha domínio, e a Bíblia nos relata que Deus nos criou para dominar sobre as obras de suas mãos e sobre os nossos pés, tudo Ele colocou. Isso está no Salmo 8, versículo 6. E Ele também nos dotou de inteligência para governar sobre a sua criação. Tem um relato de Gênesis 30, 37, que diz que o sábio Jacó, preste atenção, irmãos, o sábio Jacó utilizou-se de rara esperteza para obter filhotes listrados, salpicados e pintados. Isso é uma sábia inteligência que Deus dotou o homem. E também o Senhor é inexplicável, como diz aquele hino da harpa: não posso explicar quão meigo é Jesus. Por que nós não podemos explicar? Porque Ele é indescritível, Ele é admirável. Quão admirável é o seu nome sobre toda a terra, como diz o relato de Salmo capítulo 8. Graças a Deus. Observe que Deus criou tudo. Não foi uma explosão, né? Não foi uma colisão de astros, não. Foi a criação de Deus. E outra coisa, Deus fez o homem, fez a mulher com propósito. Tem um propósito de Deus. Qual foi o propósito? De cuidar, zelar, né? Deu sabedoria ao homem. A Bíblia fala que deu sabedoria ao homem. E nessa sabedoria dotou o homem de conhecimento. Deu nomes aos animais. Olha que coisa preciosa. Então o homem é conhecedor, tem sabedoria. E com isso, outra coisa Deus fez. Deus deu ao homem o quê? Autoridade. Autoridade sobre tudo, né? Pode ser um animal maior, mais feroz. O homem domina. Olha que autoridade. E outra, zelo. Zelar da terra. Cuidar de tudo que ele fez. Mas hoje, em pleno século XXI, observamos o desastre ecológico do sistema. Por quê? Não tem sido bem cuidado. Mas vamos observar e aprender como que Deus deu essa sabedoria para o homem. Dotou ele de conhecimento. Ele inventa. Um dos maiores inventos, podemos dizer aqui, o avião, né? Antigamente só andava de cavalos, de trens, quando assim foi feito, a pé, mas o avião ganhou tempo. Então, isso foi que Deus dotou o homem, conhecimento, sabedoria, para que dominasse sobre tudo e fizesse, zelasse, cuidasse da sua criação. Amém. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Nós agora entraremos no tópico primeiro. Deus criou os céus e a terra. Antes, porém, queremos cumprimentar o nosso amigo, irmão, professor Rogério, está nos assistindo e aprendendo juntamente conosco.
e é sempre uma alegria ter conosco, amém? Louvado seja Deus. Também a todos que estão presentes, nosso pastor e o co-pastor Paulo, o co-pastor Edilberto, enfim, os irmãos que estão conosco, sempre nos ajudando, nos apoiando. Deus seja louvado pela vida de todos. Deus criou os céus e a terra. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. A criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Este é o ponto comum. Deus trouxe o universo à existência. Portanto, não há base bíblica para qualquer linha de raciocínio que não considere Deus como sendo a causa primeira e original do universo e da vida. Como diz o Albino agora há pouco, não causou nada de uma explosão. Existe um ser criador, o Deus Todo-Poderoso, infinitamente poderoso. Ele é o criador dos céus e da terra. A terra existe há bilhões de anos, né, e nós não podemos datar um ponto, uma data aí de quando existiu. Existe aí as deduções, né, dos cientistas, mas a Bíblia não deixa aí uma data, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que o ser todo-poderoso, o Deus grandioso que nós servimos, que Ele é o Criador dos céus e da terra. E nós sabemos que o universo passou a existir. Primeiro, a Bíblia já diz, e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós sabemos que os céus passou a existir primeiro, depois a terra, tá certo? E nesse capítulo 1, vem dizendo, dias após dias, dia após dia, o que Deus criou. E no corpo da lição a gente vai aprender um pouco disso, e não fica terminado, vamos usar essa expressão, esse entendimento a respeito da Bíblia, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, mas nós vamos aprender um pouco a respeito de tudo isso, tá certo? Eu vou deixar um pouco esse comentário com o nosso amigo professor Zeca. O comentarista aqui, Alistair McGrady, ele diz que a criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. É importante lembrarmos, irmãos, o quão fundamental é estudarmos sobre a criação. E há uma locução latina chamada ex nihilo, que ela significa que Deus literalmente criou do nada, ou a partir do nada Ele criou o universo. Ou seja, isso significa que não houve nada para motivar, estimular ou impulsionar a Deus. E na antiguidade, Aristóteles ele criou um conceito de motor imóvel, dizendo que o criador do universo, ele alegando ser essa a causa primária de todo o movimento no universo, ele disse que esse motor imóvel, ele não chamou de Deus, ele chamou de motor imóvel. Ele move outras coisas sem ser movido por nenhuma ação interior. Ou seja, eles estavam desejosos de elaborar um conceito de Deus criador. E os gregos chamavam esse Deus criador de o Deus desconhecido. Desconhecido por aqueles que acham que a mensagem da cruz é loucura. Desconhecido por aqueles que não reconhecem que é Ele mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, como diz Atos dos Apóstolos. Mas para aquele que tem a mente voltada para o Criador, ele diz como o apóstolo Paulo aos Filipenses: quero conhecer a Cristo e ser por Ele conhecido. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus criou os céus e a terra. Foi a partir da sua palavra, foi a partir da palavra do seu poder que todas as coisas vieram a existir. E a partir do nada, Ele fez todas as coisas que hoje nós vemos com os nossos próprios olhos. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos aprendendo, tá? Esse item 1 do tópico 1, ele complementa
aí o que estamos comentando e aprendendo, que diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Provérbios 3,19. Os céus e a terra referem-se ao universo organizado e adornado que conhecemos. O mundo espiritual teve uma criação anterior, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O nosso querido professor José Albino, ele vai nos ajudar também nesse entendimento do que lemos, tanto do que comentamos do tópico 1º e o item 1, tá certo? Graças a Deus. Observamos que na palavra, né, como o Joel falou, no Provérbio 3,19, diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Ou seja, um Deus sábio. Tudo perfeito, tudo que Deus criou foi perfeito, em perfeita sincronia, né? Observamos que os astros, né, sistema solar, as estrelas, tudo perfeito. Agora basta um só descontrole e tudo se desfaz. Por quê? Tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez o homem perfeito, né, para viver eterno. Observamos os atributos comunicáveis que Deus permite que o homem tenha, né, através do seu Espírito Santo, perfeito. E uma das coisas que eu quero destacar, assim, com a perfeição de Deus, é um grande temor, através dessa pandemia, quantos milhares de vidas têm sido perdidas por essa pandemia. E há muito choro, tristeza, agonia, pavor. Por que isso? Porque Deus fez o homem para que não morresse, vivesse eternamente igual a Ele. Então é a perfeição de Deus em tudo. Um Deus criador, que fez os céus, a terra e tudo o que nele há. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, estudamos na teologia, essa crença aí do criacionismo, né? O criacionismo bíblico é a doutrina segundo o que nós estamos aí aprendendo, estudando, esse estudo sistemático da palavra, a respeito da palavra do Senhor. Então, Deus criou tudo a partir da sua palavra. Tudo quanto existe, os céus, a terra, os animais, os vegetais, a flora, a fauna, tudo que nós imaginamos que existe, o Deus Todo-Poderoso criou. E por fim também o homem. Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui está, na verdade a Bíblia toda ela tem um recheio de informações para que venhamos ter um aprendizado preciso a todos nós, para que venhamos aprender de modo necessário de tudo que o Senhor tem para nós na carta magna, que é a palavra de Deus, tá certo? O item 2 diz o seguinte, 1:2, tópico 1, o item 2. Se você estiver acompanhando a sua casa, estamos, a nossa revista Betel, tá? O poder da palavra de Deus exercitada. O poder da palavra de Deus está bem claro quando ele apenas fala e tudo acontece. Foi o versículo que eu li, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus,
feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, verso 6. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, 9. Isso desbanca, desmonora, né? Com toda a teoria aí que possa dar nome a respeito do mundo que veio a existir, tá certo? Deus é o Criador. Não tem o que contestar ou questionar. A palavra de Deus é soberana sobre tudo e todos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Assim vemos que Deus opera por intermédio da sua palavra, que é poderosa para comunicar poder e gerar vida. Então, não tem como questionar, não tem como duvidar, não tem como olvidar, não tem como titubear diante de uma clareza. A Bíblia, com bastante clarividência, vem nos informando a respeito dos feitos de Deus, e os céus declaram a glória de Deus. Tudo que existe bate em palma para Deus. Tudo que existe ou venha a existir presta continência para o Todo-Poderoso. Deus é o grande arquiteto do universo, e disso nós não temos dúvida. A Ele rendemos glórias e louvores. Por Ele nós existimos, por Ele nós nos movemos, por Ele nós andamos, por Ele nós fazemos de tudo para render glórias ao Seu nome. É Ele que nos impulsiona, porque Ele é que nos criou. Dele vem tudo que precisamos, tá certo? Nós não precisamos de nada para ajudar Deus. Deus é o grande ajudador. Ele é o guarda de Israel. Ele é quem ajuda a todos e a cada um sem fazer distinção, não é verdade? Sem fazer acepção. É Ele que nos criou. Então, a palavra de Deus, pelo poder da sua palavra, tudo passou a existir. Será que existe um jeitinho para duvidar de Deus? Se é que podemos fazer assim? De maneira nenhuma, tá certo? Dentro desse ponto, ainda nós queremos ouvir os nossos professores, dentro desse ponto aqui, para a gente partir para o item 3, tá certo? Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para você entender se a dúvida é para matar a charada com o aprendizado de hoje, tá certo? Zeca. Como o irmão Joelson leu, a palavra de Deus é poderosa, irmãos, para comunicar poder e vida. E quando nós falamos de palavra exercitada, nós estamos falando de uma palavra que está em constante movimento, uma palavra acostumada a estar em ação. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o qual, falando de Jesus Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando, olha, a palavra exercitada, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Embora nós estejamos falando sobre criação, Jesus Cristo, ele tem um papel fundamental na criação. Como o próprio apóstolo João diz, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E Jesus Cristo, quando esteve na terra, irmãos, ele exerceu essa palavra. Ele exercitou essa palavra de forma incomparável. E uma das suas palavras, quando ele disse, e foi feito e se fez, foi quando ele estava no alto daquela cruz, quando ele tinha sido erguido, e ele já tinha falado: quando eu for erguido da terra, a todos atrairei a mim. E quando ele disse: está consumado, tetelestai, ou seja, está pago, aquela palavra nos trouxe salvação, porque ela quitou todos os nossos pecados, quitou as dívidas que tínhamos para com o nosso Pai. Hoje nós somos justificados graças ao poder dessa palavra exercitada, que estava com Deus no princípio e está até hoje assentado à destra de Deus, e com o poder da sua palavra ele nos trouxe vida. Essas palavras são palavras de salvação. Amém. Glória a Deus. Irmão José, tem algo nesse ponto? Complementando, irmão, dentro dessa palavra, no livro dos Hebreus, diz, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante. Complementa ainda, que diz que é como a espada de 2 gumes. Olha, que perfura, atinge o alvo, os objetivos. Coisa preciosa. A palavra de Deus nos ensina
é luz para os nossos caminhos, no Salmo 118, verso 105. Ela é verdadeira, chama a existência do que não existe. Olha bem, esse é o poder da palavra de Deus. Quando Deus disse, haja, e assim acontece. Não tem como duvidar desta palavra. Mas muitos dizem que não creem, porque não tem como. Exemplo, não conhece, por ser nécio, não conhece a palavra e não pratica. Para ver a eficácia da palavra de Deus, tem que colocar em prática em sua vida. Senão, ela não faz efeito nenhum. Mas não deixa dela, isso ou seja, não anula os seus efeitos. Isso não diminui. Pelo contrário, o que Deus é, Ele é. Independente, não precisa de mim, de você, né? Que tudo Ele faz com propósito. O propósito de Deus é ter relacionamento com a sua criação, que foi feito, o homem. E nesta posição, observamos o poder da palavra em exercício, coisa preciosa. Deus que abençoe a todos. Muito bem. Nós temos, irmãos, uma informação legal que eu acho que somente nesse capítulo do Gênesis, primeiro, temos a expressão haja 14 vezes, em 1497 vezes em outros lugares, mas em nenhum caso implica um ato de criação original, somente o ato de Deus, haja. Deus falou, haja luz, e houve luz. Ele é o Deus Criador. O item 3 do tópico 1, a satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que a luz era boa. O verso 4 do capítulo 1. A luz representa a ausência de escuridão e denota a essência de Deus. Porque Deus é luz, representa a perfeição de seu caráter. A luz é boa, agradável e útil para fazer distinção das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Verso 10. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E viu Deus que era bom. Se formos observar, finalizando o capítulo 1 do Gênesis, o último versículo diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Louvado seja Deus. Ele é um Deus perfeito, não erra nos cálculos, nem a sua perfeição é indizível, vamos dizer assim. Não tem como ficarmos aqui explicando os feitos de Deus nas mínimas minúcias, porque Ele é perfeito. Tá certo? Se formos tentar isso, quem erra somos nós, porque Ele é perfeito. A tal ponto de, se formos explicar, nós erramos, porque a perfeição de Deus é inquestionável. Então aqui está a satisfação de Deus por criar tudo. Ele criou tudo e viu que era bom. Você já pensou, já imaginou, por exemplo, as montadoras de automóveis, né? De vez em quando, ou quase sempre, isso acontece, pedir recal, né? Reparar algum erro, alguma falha, algum dano, vamos dizer assim, que ficou num veículo, e convoca todos os automóveis daquela linha e daquele modelo, vamos dizer assim, que eles fabricaram tal data, fazer aí um reparo, porque está acontecendo isso e aquilo. Com Deus é diferente. Deus não erra, como diz Einstein, Deus não joga dados, tá certo? Então, o nosso Deus, Ele é perfeito. Eu não posso questionar. Quem é o homem? O Salmo
o Salmo o Salmo de número, eu esqueci o Salmo, 8, né? Isso, Salmo 8, o verso 6, mas o Salmo 8 fala, quem é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Então, quem é o homem? Quem é eu? Quem é você para questionar Deus? Esse Salmo 8, eu estive lendo ele lá em casa e analisando, eu fiquei impressionado, não é porque eu li a primeira vez, é porque a Bíblia Sagrada, os registros da palavra de Deus, ela nos impressiona toda vez que lemos, toda hora, ela é uma fonte inesgotável. A cada copo de água, vamos expressar desse jeito assim, para que haja um entendimento melhor conosco. Que nós tomamos da palavra de Deus, ficamos impressionados, porque o poço é fundo, a água é saborosa, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais ingerimos dessa água, quanto mais tomamos, quanto mais bebemos, mais sede dá. E eu lendo em casa o Salmo 8, eu falei, como é que pode? Como pode uma coisa dessa? É impressionante a palavra do Senhor. Então, o Senhor, ele ficou contente, muito feliz com os feitos dele. É verdade, José? É isso mesmo? Diga alguma coisa a respeito desse ponto. Graças a Deus, coisa preciosa. A gente fica maravilhoso, fica fora até de si, por falta de entender o que Deus faz, a perfeição, que diz assim, as obras de Deus são magníficas e não precisam de reparo. A natureza de Deus é exuberante e não há defeito. Aquilo que fazemos, irmão, a gente não tem perfeição. Por mais que procuramos, por mais com todo o conhecimento, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia industrial, todo tipo de engenharia, ainda que possamos reunir todo esse conhecimento, ao observar os feitos do que o homem pode fazer, por exemplo, num prédio, às vezes, como pode atingir uma altura enorme, de 100, como aquelas torres lá que foi derrubada, americanas, enorme. Aí eu estava até dizendo para minha esposa, o equilíbrio daqueles prédios tão altos, de 100 e poucos andares, o equilíbrio dele estava só numa base de concreto em cima, que fazia o equilíbrio da torre. Olha a sabedoria do homem. Mas mesmo assim, tinha defeito. Ou seja, o homem, para destruir, achou uma fragilidade. Agora, olhando para a natureza que Deus faz, você não vê defeito. Não tem como causar, ou seja, precisa de reparo. Por isso que Deus se maravilhou da sua obra, Até o próprio Deus, olha que coisa preciosa, o próprio Deus, feito com a sua palavra, com o poder da sua palavra, ele se admirou. É maravilhoso. Olhar para esse dia ensolarado, que preciosidade, Então, é coisa preciosa, ao olharmos para a palavra de Deus, crer nela e observar os seus feitos com perfeição, perfeita em tudo. Amém. Muito bem. Ainda complementando o nosso aprendizado dentro desse ponto, queríamos ouvir um pouquinho o Zeca, nosso professor. A satisfação de Deus por tudo que foi criado. Irmãos, a espiritualidade contida nesse tópico ela é muito grande. Vamos avaliar 3 pontos aqui. Deus viu que a luz era boa. Segundo ponto, a luz passou a representar o oposto da escuridão. E terceiro ponto, Deus é luz. Vamos só esmiuçar. Se Deus viu que a luz era boa, que parâmetro nós utilizamos para amar as obras das trevas? Outra coisa, se a luz é o oposto da escuridão, que comunhão há entre a luz e as trevas, como o apóstolo Paulo já tinha dito? Em terceiro, se Deus é luz, e Ele é luz,
todo e qualquer passo que o cristão dá em direção às trevas, ele está se distanciando de Deus. E Billy Graham já dizia que quando um homem ele deseja navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E nós não precisamos ir muito longe, irmãos, para estar em trevas. 1 João já dizia que aquele que odeia o seu irmão já está em trevas. Ele não vê a luz, porque as trevas o cegaram os seus olhos. E eu gostaria de finalizar a minha parte com uma citação de Romanos 13:13. Esse versículo foi o versículo central da vida de Agostinho. Foi ao ler esse versículo que Agostinho de Hipona se converteu ao cristianismo. Romanos 13:13 diz assim: comportemo-nos com decência como quem haja luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então Deus se agradou de ter criado a luz. Cabe agora a nós, os seus servos, andarmos na luz. Muito bem, muito bem. Estamos analisando o 4º dia da criação de Deus, que Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Gênesis capítulo 1, versos 14 até o 19. Nós estamos aprendendo nesse tópico primeiro da nossa revista que cremos pela fé nas escrituras sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. Tá certo? Então, é disso que estamos falando, é disso que estamos aprendendo. É claro que o tempo, o horário não nos permite adentrarmos mais a fundo em mais pormenores para termos uma compreensão melhor, mas a Bíblia Sagrada está em suas mãos para você ler o momento que quiser. Eu não tenho uma Bíblia, tenha no celular, pegue emprestado. Hoje não tem como, na verdade não tem como. Não existe essa desculpa mais, eu não tenho uma Bíblia. No mínimo no celular você tem. O tópico 2, estamos caminhando para as 10 horas, né? Já é 9h40 e alguma coisa, 9h44 no meu relógio aqui, não sei. O homem, criação de Deus. Nós aprendemos que o homem, ele é a coroa da criação de Deus, está certo? E na teologia sistemática, aprendemos a matéria da antropologia, o estudo acerca do homem. O homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criadas pelo poder da palavra, foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra, e recebendo o fôlego da vida, pelo sopro divino. Eu já quero adiantar um pouco a questão aí da inversão de valores a respeito de nós seres humanos, que o mundo de hoje, o mundo odierno, moderno, está adentrando, menosprezando e diminuindo esta coroa da criação de Deus, que é eu e você, nós, feitos imagem e semelhança de Deus. As pessoas estão confundindo as coisas. Os seres humanos, muitos deles, estão comparando a gente com um bode, com um cachorro, com um papagaio e com um rato, com qualquer outro ser que não é a imagem e semelhança de Deus. Estão chamando o cachorro de nosso irmão. Você já viu? Você já percebeu isso? Está chamando por exemplo, tem pessoas que chegam em casa e falam para o cachorro: papai chegou. O papai chegou, vem para o colo do papai, ainda dá nome, ainda chama o animal pelo nome e deixa o animal beijar a boca. Eu quero dizer para você que isso aí é um insulto a Deus, tá certo? Animal é animal, irracional, é tanto que a ciência cognomina de animal irracional. Nós, seres humanos, racionais. Agora imagine o insulto que é você chamar um cachorro de filhinho. Eu estou falando aqui sem medo de errar e sem titubear o que eu estou falando. Eu estou falando de acordo com a palavra.
Você que chama o cachorro de filhinho, você está denegrindo a imagem de Deus. Cachorro não é gente, gato não, nem papagaio não é gente. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Tá certo? Somos como pérolas de Deus. Isso não tem preço. Fomos comprados por bom preço. Quando a Bíblia fala que nós fomos comprados por bom preço, isso não inclui animais. Agora eu choquei você. Talvez você em casa ficou triste comigo. Fazer que nem um pastor que nós tínhamos aqui há muito tempo atrás. Briga comigo não. Briga com Deus se você quiser. Ele é o criador de todas as coisas. Você quer brigar? Achou? Ficou brabinho comigo? Fique com Deus. Ele é o criador, tá certo? Eu não aceito ser comparado a animal, nem gato, nem cachorro, nem a papagaio, nem tampouco a macaco. Agora, fica a nossa indignação. Eu fico indignado quando eu vejo alguém chamar o cachorro de meu filhinho. Papai chegou, a mamãe chegou, vem pro colo da mamãe. Isso não existe, tá certo? Então, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Nada de beijar a boca de cachorro. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com o ser humano que está se diminuindo? Não é verdade? Beija a boca. Tu aceitaria isso? Tua namorada, isso. Tua namorada beijar a boca do cachorro e beijar o namorado quando chega? Tu aceitaria isso? Você entendeu? Tá vendo aí? Tá vendo que eu choquei você? Formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. Eu só não vou adentrar mais um pouco a fundo nisso aí para chocar mais você e deixar você com vergonha na sua casa, porque o tempo não nos permite. Tá certo? Eu tenho propriedade para falar dentro da palavra o que eu estou dizendo aqui. Se você fazia isso, agora você vai pensar 2 vezes antes de fazer. Existe um Criador que quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não está falando de gato nem de cachorro, tá bom? Está falando do ser humano. Quando o querido Jesus se doou na cruz para morrer por nós, não foi para o cachorro nem para o gato, foi por um ser racional, chamado homem e mulher, ser humano. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem, porque ao serem criados à imagem de Deus, podiam se comunicar com Ele, e também com Ele ter comunhão de modo pessoal e admirável. Você percebeu que quando Deus descia para conversar, não era com bicho, era com ser parecido com Ele, chamado homem. Eu deixo para os meus amigos aqui comentar, senão eu vou me empolgar, tá certo? Coisa preciosa, é verdade, né, irmão? Quando Deus descia ao tardecer falar com o homem, era com Adão, era com Eva, não era com o Totó, nem com o Miau, né? Não era. Apesar que esses nomes que foi tudo Adão que deu, né? Deu para o macaco, que é macaco até hoje, não foi alterado. Cobra, foi cobra. Gato, foi o próprio Adão que colocou, com a sabedoria que Deus deu para ele. E Deus falava com ele, coisa preciosa. Tem muita coisa a falar, irmão. Falar sobre a semelhança, imagem e semelhança. Em aulas passadas, falamos sobre isso, né? Que o homem, ele foi feito imagem. O que é imagem? O que é semelhança? Mas lá na frente diz assim, ó. A natureza humana é constituída, segundo o texto bíblico, lá em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, por espírito, alma e corpo. O espírito e a alma compõem-se a parte imaterial, invisível e substancial do homem, enquanto que o corpo, a parte material e visível. O corpo relaciona-se com o mundo material e concreto. A alma é sede da personalidade humana, relaciona-se consigo mesmo e com a vida ao corpo. O espírito é elemento singular do homem, relaciona-se com Deus. Então já falamos sobre isso.
Então, a criação de Deus é perfeita, é perfeita. Não queira substituir o homem por animais, não. Cada um, eu amo animais, gosto de animais, mas que eu digo para minha esposa, cada um no seu lugar, no seu quadrado. Se for animal, tem que ficar lá fora, não em cima da minha cama. O que é isso? Não aceito isso não. Eu sou meio antigo, né? Não gosto. Cada animal, gosto de animal, sim. A pessoa vai colocar a vaca dentro de casa? Não funciona. Deus que abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou dizer que eu tive o prazer, não. Eu tive o desprazer de ver uma cena, uma certa feita, lá na região da Lapa. Eu trabalhei na casa de uma madame, e o marido dela chegava, parecia que tinha chegado um mosquito. Mas ela chegava, ela tinha 2 cachorros. Eu não sei se é Lessa, aquele cachorro bonitão, sabe? Cachorro lindo. É 2, não sei se era um cachorro e uma cachorra. Lindo cachorro, lindo mesmo. Aquela raça é muito bonita, sabe? Aqueles pelos bem longos. E só que ela ficava venerando o animal, cara. Ficava venerando, adorando o animal e beijando na boca dos 2 cachorros. E eu tive ânsia, eu tive nojo. E eu fiquei com muita raiva porque o marido dela parecia que era uma parede. Parecia que não existia dentro de casa. Mas os 2 cachorros, para ela, eram venerados, eram adorados, e apreciados e beijados. Eu fiquei estarrecido com aquela cena, e eu vi que Deus fica muito triste com esse tipo de situação. Tá certo? Quem deve ser admirado é a imagem e semelhança de Deus, não é bicho, como o José falou. A gente gosta, mas cada um no seu lugar. E quem foi feito a imagem e semelhança foi o homem. Tá certo? O item 3, eu estou certo aqui? 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo de número 7. A mulher, por sua vez, Eva, da costela de Adão, para que andasse lado a lado e lhe correspondesse, porque havia acasalamento para todos os animais, mas para o homem não havia. Então Deus fez adormecer Adão, e este tem um sono pesado, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a cerne em seu lugar. Então da costela de Adão formou a mulher, e a entregou a Adão. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, dos 46 e 47. Tá? Eu vou deixar esse ponto a comentar primeiro o nosso professor Zeca. Falando um pouco sobre Deus ter criado o homem do pó da terra, existe um químico chamado Dr. Edwin Slosson, que ele ficou fascinado, irmãos, ao constatar a coerência bíblica da afirmação bíblica que, ao encontrar uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano, ele disse o seguinte: no pó da terra há 16 elementos químicos diferentes, e no corpo humano há esses mesmos 16 elementos químicos. Slosson fez essa afirmação destacando que havia ainda outros elementos a serem descobertos, mas apesar de seus esforços, ele ainda não havia conseguido. Falando um pouco sobre fé e ciência, irmãos, o professor Adalto, ele disse assim: a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada, eles nunca entrarão em contradição. É maravilhoso, irmãos, quando nós vemos a ciência descobrindo, fazendo as suas descobertas, com cenas que casam com as Escrituras. Não porque nós precisamos da afirmação ou da confirmação deles, mas porque elas andam juntas. Não que nós precisamos crer baseado na ciência. Não, nós cremos que a Bíblia é inerrante,
Mas quando a Bíblia nos traz tais afirmações e a ciência traz a sua confirmação, dizendo que há de fato 16 elementos químicos na Terra e há também esses mesmos 16 elementos químicos no corpo humano, nós ficamos fascinados. O que nós combatemos, irmão? Nós combatemos aquela ciência tendenciosa, que é aquela que nega o óbvio. Isso nós combatemos. E para isso nós precisamos estar sabiamente armados com a ciência divina. Compreender as Escrituras, estudar as Escrituras, crer que de fato ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, e que tudo que foi escrito, divinamente inspirado, é para o nosso proveito, e tudo que foi escrito é fiel e verdadeiro. Amém. Muito bem, José. Eu só quero apenas fazer um comentário e trazer a lembrança do nosso pastor Aguinaldo, que sempre que nós falávamos sobre a criação do homem e da mulher, ele citava assim, o homem, Deus soprou em sua narina, deu o fôlego de vida. Agora para a mulher, não, ele fez da costela. E costela, ele fala assim, costela é carne de segunda. Não, é apenas para descontrair, né? Mas em contrapartida, aí foi a minha amada e saudosa em memória, a nossa irmã Roseli, ela falava assim, é verdade, carne de segunda, né? Mas mesmo assim, sendo carne de segunda, ela tem o controle. Porque mesmo sendo homem, cabeça, a mulher foi colocada como um pescoço. Eita Jesus, coisa preciosa. Mas diante disso, apenas para contrariar um pouquinho, né? Divertir, ler, sorrir, que segundo as analistas faciais, quando sorrimos, movimentamos as nossas nervos do corpo, da face, e isso não causa ruga. Então você tem que sorrir bastante. E diante disso, observamos que a criação de Deus em tudo foi perfeita. O homem e a mulher foi diferenciado na sua criação. Mesmo eles sendo portadores de sabedoria, de conhecimento, ele tinha um propósito. Né? E coisa preciosa que Deus tinha esse relacionamento íntimo com os dois. Lá no Jardim do Éden, falava com ele. Me fez lembrar de Sarai, né? Quando o anjo veio trazer a notícia para ela que ela iria ser mãe, já com quase 90 anos, ela sorriu. Coisa preciosa. Mas aquilo que Deus faz, cumpre-se, porque há poder na sua palavra. Deus que abençoe a todos. Muito bem. Prosseguiremos, então. O tópico 3, item 3 do tópico 2, formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação, mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos, não foi como meros animais, sem raciocínio, sem consciência, nem como um produto da evolução ou do acaso. O salmista diz, contudo pouco menor, e o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Como Deus usou a matéria do mundo criado, o pó da terra, para formar o homem, ele passou a ser ligado à criação, ou parte integrante dela. Ao mesmo tempo que o homem é unido à criação, ele é separado dela por meio de seu relacionamento especial com Deus. Ainda no Salmo 8, o verso de número 6, ele diz que o homem, ele fizeste com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. O homem, sendo a coroa da criação de Deus, nós sabemos que a ele, o homem, é conferido esse domínio
Isto inclui também o sol, a lua e as estrelas. Olha que honra Deus deu para o homem. Deus deu essa honra para o homem. Agora, vem comigo. O ser humano que foi dotado de inteligência, como é que pode você ter filhos? Suponhamos que qualquer um de nós aqui que tenha filho ou filhos, e quando morre, vai brigar pela herança, vai ver lá, como é que fala aqui? Deixou lá a herança, eu esqueci o nome. Os bens conferidos, testamento, obrigado. Ao cachorro. Tem casos no mundo que isso já aconteceu no mundo. Igual meu pai fala, ao invés de ficar sabido, fica besta. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode uma coisa dessa. Os filhos ficam chupando o dedo. Não tem herança, porque o estatuto ficou para o animal. Ah, mas não tinha filho, não interessa. Não interessa. O animal morre daqui para amanhã, não sabe nem o que está acontecendo. Vê que bestialidade. Agora, eu não posso me calar. Eu não posso ficar quieto diante, você é polêmico. Eu não sou polêmico. Chama a Bíblia então de polêmica, velho. Deus dotou o homem de inteligência. Deus conferiu ao homem. O homem tem domínio sobre tudo. É o ser mais inteligente que existe. Tá certo? Então, eu tenho que prestar continência aos ensinamentos da Bíblia. Isso sim. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e conferimos esse estudo que ora estamos aprendendo aqui, nós vemos que o Senhor formou, o Senhor Deus formou o homem, então, como coroa da sua criação. Da sua criação. Por mais bravo que seja um animal, você está numa selva, onde você estiver, por mais temido que seja o leão, se você gritar, ele para. Ele é como se ele estivesse prestando a continência a você. Ele dá atenção para você. Grita para ver se ele não para e te respeita. O homem, ele deu nome aos animais, você já disse aí, a Bíblia fala sobre isso. Então, todos os animais param diante do ser chamado homem, porque Deus impôs isso, né, nessa natureza, para respeitar o ser chamado homem. Nós vamos agora. Que horas são? Agora é 10 horas e 5 minutos. Vocês tinham um ponto a comentar nesse texto? Nós vamos para o tópico 3. Então, nesse tópico 2, nós aprendemos que o homem foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. Então, ponto final em toda a inversão de valores, meu amigo. Tá certo? Em toda a inversão de valores. Eu não aceito inversão de valores. Eu não aceito. Se você aceita, o problema é seu. Se você aceita, dê conta depois para Deus. Dê satisfação para Deus e resolva com Deus. Ah, mas você não tem nada a ver, o problema é meu. É verdade, o problema é seu. Resolva com Deus, resolva com quem você quiser. A Bíblia Sagrada é o nosso mapa, é a nossa instrução maior. 3. Os propósitos de Deus na criação. Olha só o que vamos aprender aqui. Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósitos. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Deus criou o mundo e viu que era bom. Olha que coisa. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Sem comentários, tá certo? Isso é por demais impressionante saber de uma coisa dessa. O nosso Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, a saber, o Senhor Jeová, Ele fez tudo e depois que fez, se alegrou com a sua feitura. Viu Deus que tudo era bom. Isso é por demais excelente, não é verdade? Eu gostaria de deixar esse ponto inicial aqui, para o Zeca falar um pouco e também o professor Albino falar um pouco, a gente caminha
os terminantes aqui. Em rápidas palavras, eu só gostaria de dizer que um dos propósitos de Deus, nós iremos destacar alguns aqui, mas dos propósitos dele com a criação é a exaltação de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11, ele vai dizer que por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, desde o princípio, desde o Gênesis, quando ele estava com Deus no princípio, um dos propósitos fundamentais de Deus na criação do universo, na criação do ser humano, dos animais, de toda a flora e fauna, é a exaltação de Jesus Cristo, manifestar a sua glória para que o seu Filho seja exaltado à mais alta posição, dando a ele um nome que é sobre todo nome. Amém. Graças a Deus. Na verdade, tudo que Deus faz é com propósito. Não é nada aleatório. Ou seja, tudo tem um propósito. Então, um dos propósitos, bem disse o Zeca, é glorificar o nome, o seu nome. Outro propósito primordial, como diz a Bíblia, né? Que em tudo, as aves, os germes, tem o hino 8.4 da harpa, os germes adoram a Deus, adoração do seu nome. As bactérias, tudo adora a Deus. As árvores, as florestas, tudo bate palma adorando a Deus. E por que o homem não vai adorar o Senhor? Então é uma perfeição preciosa. Tudo tem o propósito na criação de Deus. Amém. Muito bem. Eu gostei do comentário do Rogério. O Rogério está nos assistindo e nos ajudando. Ele falou que a inteligência dada por Deus ao homem, ela se mantém em seu devido lugar, como Deus assim fez. A loucura humana ofusca a integridade, levando à insanidade aquilo que é maravilhoso. Muito bom aprender, né? Manifestar a sua glória. Então, os propósitos de Deus na criação, primeiro, um dos propósitos é manifestar a sua glória e o seu poder. Esse é o item 1 do tópico primeiro que nós estamos estudando, dessa terceira lição. Quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para o criar. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Deus criou tudo para a sua glória. Somos preciosos aos seus olhos. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Isaías 43, verso 7. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer, e dar força a tudo. 1 Crônicas 29, 11 ao 12. Eu gosto muito desse trecho da Bíblia, porque enobrece, exalta, engrandece o nome de Deus e o seu poder e o seu domínio. Tá certo? Isso é inquestionável. Então tudo foi feito para manifestar a glória de Deus e o seu poder. Não tem como questionar, não tem como duvidar, não tem como ficar aí sem aprender diante de uma clara evidência dessa que a Bíblia deixa para nós outros, todos nós. Então, os propósitos de Deus na criação, um deles é manifestar a sua glória e o seu poder, certo? É disso que nós estamos falando, é disso que nós estamos aprendendo. Dentro desse ponto, ainda queremos ouvir o Zeca, nosso professor.
a manifestação da sua glória. Salmos 19, primeiro diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. O que seria o firmamento? É o espaço celeste no qual aparecem as estrelas, os astros. Ele é o fundamento, o alicerce. Então, quando nós pensamos que sabemos alguma coisa sobre a criação de Deus, nós vemos que nós não sabemos nada. Porque através das Escrituras, irmãos, lendo ela com dedicação, nós vemos que Deus, Ele lançou os alicerces da terra. Deus, Ele marcou limite nas suas dimensões. Ele estendeu sobre ela uma linha de medir, colocou as suas bases. Ele que firmou a sua pedra angular, pedra de esquina. E Ele sabe o lugar onde mora a luz. Foi Ele que criou as Pleiades, que é um grupo de constelações, o Órion, a Ursa Menor e a Maior. Foi tudo criação de Deus. Todas as constelações, tudo que foi feito foi criado para a manifestação da sua glória. Isaías 40, 26 diz assim, irmãos: levantai os olhos e observai as alturas. Ou seja, está nos convocando a admirar as obras de Deus. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível é a sua força. Por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Ele chama cada estrela pelo nome, todas as constelações, incontáveis são o seu exército. E o cristão, ele precisa ser, irmãos, um observador assíduo da obra de Deus. Nós precisamos observar, precisamos admirar, precisamos glorificar a Deus por tudo que Ele criou. Como diz o Salmo 16, 8, diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Isaac Newton tem uma frase que ele diz assim, do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Esse Deus é o Deus que nós servimos. Amém. Muito bem. Só complementando um pouquinho de tudo que o Zeca falou, a Bíblia relata diversos versículos bíblicos da grandeza e a dignidade de ser adorado. O salmista, no Salmo 98, 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brado de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. O sol e a lua, as estrelas louvam, os anjos louvam, o céu louva, as águas louvam, os animais e as aves louvam. Salmo 148. Tudo que tem fôlego, louve. Salmo 150. E ainda no Salmo 96, 11 e 12, diz assim: regozijem-se os céus, exaltem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se todos os campos e tudo que nele há. Cante de alegria todas as árvores da floresta. Esse é o Deus que servimos. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor, adore o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra para sempre e eternamente. Louvado seja Deus. Tem um livro editado pela CPAD, que fala de 27 questões sobre a criação, evolução e Bíblia. Criacionismo, verdade ou mito? Tem um trecho desse livro muito interessante a respeito do que nós estamos falando. Ele diz que tudo no universo, cada planeta e animal, cada rocha, cada partícula de matéria ou onda de luz está preso a leis, em relação às quais não há escolha a não ser obedecer. A Bíblia nos diz que existem leis da natureza, as ordenanças dos céus e da terra. Jeremias 33, 25. Essas leis descrevem a forma como Deus normalmente realiza a sua vontade no universo. A lógica de Deus está construída no universo. Por isso, o universo não é puro acaso nem arbitrário. Ele obedece às leis da química que se originam, logicamente, das leis da física, muitas das quais podem ter origem lógica de outras leis da física e da matemática. As leis mais fundamentais da natureza existem apenas porque Deus quer que existam.
Elas são a forma lógica e ordenada como o Senhor mantém e sustenta o universo que criou. O ateísmo é incapaz de considerar a condição da ordem lógica do universo. Por que o universo obedeceria às leis se não houvesse legislador? Todavia, as leis da natureza são perfeitamente consistentes com a criação bíblica. Disso nós temos certeza, tá certo? Nós vamos agora para o item 2, estamos chegando ao final da nossa lição. Item 2 do tópico 3, que é receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que os criou. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmos 19, do 2 ao 3. O apóstolo Paulo afirmou, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Isto está em Efésios capítulo 1, versículos 11 até o 12. Isaías diz, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então não existe escapatória, não existe desculpa, não existe outro meio a questionar ou querer fugir, a não ser glorificar ao Senhor. O salmista no Salmo 103 diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Essa questão de querer dizer que Deus só quer o coração, é verdade? Deus só quer algo de mim, não. O salmista falou que em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo, todo o meu ser, todas as faculdades mentais, todos os meus traços pessoais, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É possível isso? Claro que é. A Bíblia deixa claro. Não tem como eu ficar dando jeitinho para escapar. Tudo que há em mim. É por isso que quando o mundo olha para nós, cristãos, evangélicos, fita os olhos na gente, há uma diferença. Tem que haver uma diferenciação em nós para com o mundo. Tá certo? Sempre foi assim. As pessoas olharem na gente e ver aquele ali é um servo de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus. Aquele é um homem de Deus. Por quê? O brilho de Cristo resplandece na gente. O Espírito Santo está resplandecendo em nossa face. Então o brilho do Espírito Santo resplandece em nós. Como diz o Ednelton, é o brilho, tá certo? Andemos no brilho da luz, brilho do Espírito. Brilhamos, tá certo? Como astros, como diz Paulo, não é verdade? Eu deixo um pouquinho com o Zeca e também um pouquinho com o nosso professor Albino. Então vamos lá. Todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que os criou. Como diz aquele hino, o hino preferido do Joelson, mas ninguém sabe que é o hino preferido do Joelson, né? Adorai o Rei do Universo. Tem algumas partes que são bem importantes nesse hino, que diz assim, ó: todo ser no grande mar submersos, anjos poderosos, sol, lua, coros estrelares, hostes grandes, 100 de milhares, ventos, chuvas, raios, trovoadas, altos cedros, grama verdejante, aves, vermes, todo ser gigante, homens, jovens, velhos e meninos, reis e sábios, grandes, pequeninos, todos são convocados para render louvores ao nome do Senhor. Olha esses 3 versículos aqui, irmão, de Lucas 19, do 37 ao 40. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: mestre, fala para os seus discípulos, repreende os seus discípulos para que eles se calem. Aí Jesus disse: em verdade vos digo, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, irmãos, ele é adorado por tudo e por todos. É por isso que
todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todos os elementos, tudo que foi criado por Ele, são gratos, rendem a Ele louvor, porque Ele os criou de forma tão peculiar e admirável que hoje nós podemos admirar a natureza que foi criada por Deus e vemos nela o reflexo da sua glória e majestade. Amém. Glória a Deus. Diante dessa convocação citada pelo Zeca aí no hino de 124, né? Observamos que todos adorem o Senhor. E por que de contrapartida, observamos que hoje, em pleno século XXI, a humanidade não adora a Deus? Ou procura adorar o animal, ou procurar adorar uma estátua, em vez de adorar a Deus. Primeiro ponto, estão fora da palavra de Deus. E segundo ponto, é como o Zeca mencionou, né? Não são da luz, são das trevas. Então não pode adorar a Deus por falta de conhecimento. E outros não é só porque se prende a conhecimentos estranhos ou filosóficos. Sim, também. Mas por falta de conhecer a um Deus verdadeiro, um Deus da Bíblia. Aleluia. Esse tem poder para mudar, transformar e fazer dele um adorador que adore em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Olha, irmãos, eu fico muito feliz, sinceramente. Como diz aí o linguajar moderno, lacrou, viu? Lacrou. Vocês são, eu vou dizer, são feras, né? Glória a Deus pela vida dos professores que Vila dos Pássaros tem, tá certo? Você que não vem para a escola bíblica, perde muito. Você que não assiste para aprender, perde também. E olha, eu faria de tudo para ouvir os professores de outra vez. Eu vou em casa aprender de novo, assistindo essa live, porque vale a pena ver de novo. Tem pessoas aí vendo porcaria, novela, vale a pena ver de novo. Ver de novo o quê? Ver de novo porcaria? Agora aqui não, aqui é palavra de Deus, meu irmão. Vale a pena ver outra vez, vale a pena ver a terceira vez, claro que vale. Por que não? Lógico que vale. O item 3 fala prover. Você falou a verdade. É um dos hinos que eu mais gosto da harpa. 124. Ninguém percebe isso. Eu gosto bastante. Tu gosta? Eu gosto demais. Apesar que a harpa tem um monte, né? Mas esse é um dos tais, né? Um dos tais. Um dos tais. Muito bom. Eu, se deixar, eu canto todo dia e todo culto esse hino. Prover lugar para a habitação das suas criações, principalmente se o tocador for bom, aí a gente se empolga. Somente se tiver o pastor Almeri tocando bateria, Robinho, né? Como é o nome? Bruno, os caras são bons. Prover lugar para a habitação das suas criações. Deus não formou. Zeca, tu toca a bateria também, que eu sei. Zeca, Deus não formou a terra para que ela fosse vazia, mas para que fosse habitada. Deus abençoou o homem e a mulher, ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui vemos claramente a intenção do Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo seria ocupado. Por isso a multiplicação para povoar a terra. Eu sou oriundo da família Gama. Meu nome tem o sobrenome Gama. A minha avó teve 20 filhos, do qual a minha mãe é um deles, e nós atendemos o mandado de Deus aqui: crescei e multiplicai. Baiano de qualidade, que namora de verdade e frutifica de verdade. Multiplicou sempre. Nós honramos o nome. Na Bahia nós somos conhecidos, na nossa redondeza lá, no nosso povoado, no nosso vilarejo, na nossa cidade, como a família Gama.
família que cresce, família que namora e família que atende o mandado de Deus. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Prover lugar para a habitação das suas criações. Deus em tudo tem um propósito. Você já imaginou? As pessoas estão, vamos dizer assim, na loucura de conhecer Marte, de conhecer a Lua e uma série de planetas aí que eu acho que se fosse para a gente chegar lá, daqui a pouco eles querem chegar no Sol, né? Eu quero ver se você chega lá, no Sol, tá bom? Mas, irmão, a Terra é o lugar dos seres humanos. A Terra foi o lugar que Deus preparou e arquitetou para que viéssemos habitar. Se fosse para morar em Marte, em Júpiter, na Lua, em qualquer outro lugar, Deus trilharia, arquitetaria caminhos para que a gente tivesse um acesso a eles, tá certo? Eu não sou nenhum cientista aqui para ficar comentando isso aqui, mas fica aqui o meu questionamento com você, né? Sei lá se algum dia você vai nos ouvir, mas a gente está comentando, é um assunto aqui, eu estou falando, não estou nem aí com você. Aqui vemos claramente a intenção do Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo seria ocupado. Por isso a multiplicação para povoar a terra. Deixa eu comentar um pouquinho. Amém, esse irmão aqui é uma bênção. Então, irmãos, nós vemos aqui, conforme a leitura do Joel, que o Deus bondoso, mesmo nós não merecendo, e mesmo Ele não precisando também, Ele criou todas as coisas e nos fez morada. Qual deve ser então a nossa reação ante a isso? Tendo ciência de que Deus criou todas as coisas, Deus criou esse vasto planeta para habitarmos. Nós precisamos fazer o quê? Render graças ao nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Como diz o Salmo 136, dê graças ao Deus dos deuses, dê graça ao Senhor dos senhores, ao único que fez grandes maravilhas e que com habilidade fez os céus, falando de criação, que estendeu a terra sobre as águas e que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para governarem à noite, aquele que matou os primogênitos no Egito e tirou Israel do meio deles com mão poderosa e braço forte, aquele que dividiu o mar vermelho, que é uma criação de Deus, e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, que feriu grandes reis e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles como herança do seu servo Israel, aquele que se lembrou de nós, quando fomos humilhados, Ele nos livrou dos nossos adversários, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Senhor dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa deve ser a nossa reação diante disso. Tendo agora a ciência de que tudo foi criado dele, por Ele e para Ele, agora nós precisamos render-lhe graças. É Ele que dá a alimentação, o pão de cada dia. Ele que faz com que deitemos em nossa cama e logo adormecemos, porque nós cremos que é Ele que cuida de nós, cuida dos animais, cuida da vegetação, Ele cuida de tudo e faz com que agora nós consigamos descansar, cientes de que há um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que está com um controle na mão, controle de toda a situação que está acontecendo no universo. Nós precisamos render a Ele graças, independente das intempéries que acontecem nesse mundo, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. Graças a Deus, coisa preciosa, né? Ainda diz, Deus criou tudo e deu a quem? Ao homem. Está lá em Jeremias capítulo 27, verso 5, diz assim: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que neles estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu dou a quem eu quiser. Então ele deu o homem. Aí ele diz a instrução para o homem: crescei-vos, multiplicai-o
e enchei a terra. Eu já tenho feito a minha parte. Joel ainda está a caminho, né? O Zeca ainda vai começar. Aleluia. Que coisa preciosa. Olha, três aqui, um já venceu, o outro está a caminho, o outro ainda vai entrar no caminho. Preciosidade. E você, meu irmão, minha irmã, tem feito, tem obedecido a encher a terra, a multiplicar-se? Já tem estado nesse versículo precioso? Não, outros falam, não, hoje não é mais assim não precisa. São Paulo já é uma megalópolis, né? Já está cheia de gente, mas o ide de Jesus ainda é esse: crescei-vos e multiplicai-o e enchei a terra. Né, irmão Adilberto? Enchei a terra. Irmão Silvio, enchei a terra. Pastor, enchemos-nos a terra. Em nome de Jesus, agradeço a todos. Na Coreia do Sul está faltando criança? Olha aí, ó. Tá vendo? Não, mas eles não estão atendendo muito o mandado de Deus, não. Apesar que lá os cabras são tudo da Bahia. Conclusão. Cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato de Ele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Tu falou aí do Adalto Lourenço, né? É um cientista, um homem de Deus, um teólogo, um cabra bom que comenta a Bíblia legalmente. Nós assembleiamos, cristãos pentecostais, e levantamos essa bandeira sim, tá? Veja bem, embora no céu não vai ter placa nenhuma, somos um povo só, tudo misturado, vamos tudo para o céu, se servirmos a Deus de verdade, né? Tem que permanecer, tá certo? Para estar lá no céu a gente encontrar com todos esse pessoal lá, né? Assembleianos, batista, metodista, presbiteriano, tudo a gente vai encontrar lá, mas tem que servir a Deus de verdade, meu irmão. Servir a Deus de verdade, tá certo? Agora veja bem, cabe a cada um uma responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato de Ele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Este é o Deus que fez questão de se revelar com as suas criaturas, né? E muito especialmente ao ser chamado homem, tá certo? Essa questão aí de pessoas que se dizem cristãos, acordar espantado pela manhã, no outro dia, tendo ao invés de visão, visagem, né? Achando que foi Deus, tendo aí pesadelos, falando que o pai que morreu veio visitar à noite, e fulano ou beltrano que morreu há tantos anos atrás veio lhe visitar. Se engane com isso não, tá certo? O único que pode lhe visitar em sonhos é somente o Deus Criador. Falar conosco em sonhos, em pensamentos, visivelmente, falar com a gente todos os instantes. Esse é o Deus que se revela, tá certo? O resto é Deus com letra peba, com letra minúscula, com D minúsculo, tá certo? Agora o Deus Todo-Poderoso, Ele se revela assim, fala com a gente através da Bíblia Sagrada, que é a revelação máxima, né? Fala conosco de todas as maneiras. Agora, você tem que estar na linha de Deus. Todos nós temos que estar na trilha de Deus, para que essa conexão seja firme, seja constante, contundente, verdadeira, real. Ele é galardoador, né? De todos que vai a Ele, que crê que Ele existe. Fique na linha de Deus, na conexão de Deus, tá certo? Eu deixo aqui, agora é 10h35, as considerações finais dentro de tudo isso aqui que nós vimos. Não se encerra por aqui. O que encerra é o horário que nós temos que obedecer, tá certo? Temos horário para isso. Tem alguns irmãos aqui conosco, inclusive o nosso pastor, os nossos pastores aqui, obedecendo todas as regras, né? Dada pela junta médica, e nós estamos aí obedecendo. Fica aí as nossas considerações finais e vamos deixar fazer os nossos amigos, nossos professores, tá certo? Albino.
Graças a Deus. Estamos chegando ao término da nossa escola bíblica dominical. Quero primeiramente agradecer a Deus, os nossos pastores, o pastor Almerito, os nossos cooperadores, o nosso presbítero Paulo, que sempre tem nos ajudado, o irmão Silvio, fico feliz em ver ele aqui conosco, sua família, o irmão Edberto, o nosso professor Wagner, sua esposa, minha linda esposa também está conosco presente. Meu agradecimento aqui aos meus primos, Aguinaldo Albino, que está nos assistindo aqui. Estou vendo você aqui online assistindo. Compareça, Aguinaldo, sinto a sua falta. Estamos juntos para aprendermos a palavra de Deus. Nosso irmão Rogério, Deus que abençoe o irmão Rogério, sempre como nos ajuda. É um homem de um coração enorme, apesar da sua estatura, né? O coração é maior. Tem me doado muitas revistas, que eu amo a Escola Bíblica Dominical. Então, portanto, é um prazer estar com você. É um prazer estar na presença de Deus, aprendendo com esses irmãos maravilhosos, irmão Wagner, o Zeca, mesmo fazendo o curso de profeta aqui, mas é um jovem abençoado, conhecedor da palavra de Deus, muito aprendemos com eles. O Joelson é do nosso coração, né? É mandar ele lá para... Onde que é, irmão? Está faltando baiano, que você falou, irmão Gilberto? Então, mandar ele para a Coreia. Lá está precisando dos cabas baianos, caba macho. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus. Abriu aqui de Madureira lá? Se falasse com o pastor Jason, ele vai querer abrir mesmo. José. Nessa conclusão aqui, irmãos, eu só gostaria de convocar a todos, né, para assumirmos essa responsabilidade de reconhecer que Deus é o Criador de tudo. E estudarmos mais a respeito da criação, estudarmos mais as Escrituras Sagradas. Nós precisamos, nesses últimos tempos, assumir esse papel. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores aqui na terra. Então, nós precisamos estar, como o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, a Timóteo, nós precisamos saber manusear bem a palavra da verdade. Então nós precisamos estudar mais as Escrituras, precisamos estar mais conscientes sobre a criação, sobre os atributos de Deus, sobre aquilo que Ele fez, que Ele faz, aquilo que Ele fará. Então deixa aqui a nossa convocação. Vamos assumir essa responsabilidade, como diz aqui, responsabilidade de reconhecer que Deus existe. Como diz o livro de Hebreus, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então vamos nos esforçar mais, sermos exímios leitores, buscando mais o conhecimento que vem do alto. Como diz o apóstolo Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E o mesmo Tiago diz, se há alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelos ventos. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, se ela tem a mente dividida e tem um coração dobre. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus. Os dias são maus, são trabalhosos, e o que nos manterá de pé é uma fé consciente, é uma fé firme, ter a certeza, plena certeza, de forma racional, de que Deus existe e que um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Independente do que estiver acontecendo no mundo, nós precisamos estar com a nossa fé inabalável, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Nós acreditamos que nessa lição conseguimos aí responder a esta pergunta. Uma pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? No Salmo 8. Que é o homem? Então, acreditamos sim, que mesmo não findando aí todos os questionamentos, na lição de hoje, eu e você, aprendemos que o homem, ele foi, primeiro, antes de tudo, formado, chamado à existência para glorificar a Deus. Tá certo? Então, eu e você, meu irmão, que a cada dia venhamos ter essa ânsia por Deus,
a cada momento, a cada instante. É por Ele que existimos, tá certo? Louvamos a Deus sim pela vida dos nossos irmãos professores que se dedicaram e se dedicam, né? Tá o Wagner aqui conosco também, professor, é o único japonês que eu tenho amizade, que é meu amigo. Ele não se fere de a gente chamar ele de japonês, muito pelo contrário, é uma honra, né, Wagner? É descendente de oriental e a gente tem ele, é um dos nossos amigos aqui em Vila dos Pássaros e nunca disse não a um pedido para nos ajudar na EBD, tá certo? O senhor sempre... Vila dos Pássaros é um celeiro, né, José? É um celeiro, você que tem mais tempo do que nós aqui em Vila dos Pássaros, é um celeiro, né? Tanto de cantores como de homens de Deus aí, mulheres de Deus, principalmente professores, né? Tá o Zeca aí, que é uma prova disso. Que Deus seja louvado por tudo isso. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. A todos os irmãos que participaram aqui conosco nesta manhã, presencialmente falando, e a todos que nos assistiram e estão nos assistindo ainda, estão ainda segurando, né, esse ponto final que nós estamos dando na lição de hoje. Fica o nosso convite para você, a próxima aula, tá certo? Não abandone Jesus, não abandone os pés da cruz, fique no caminho, tá certo? A vitória é para quem chega, então não abandone. Estamos numa época pandêmica e você precisa estar firme, tá certo? Eu estava vindo ali, antes de encontrar com você ali, vendo alguns irmãos ali, eu pensei, meu Deus, tanta pessoa desgarrada, né? Esperemos que esteja ainda com Cristo, tá certo? Os cultos estão voltando. Eu quero chamar aqui à frente o nosso pastor Almerito. Antes dele, enquanto ele está vindo, eu quero falar para você que não pegou a revista da Escola Bíblica Dominical. Está aqui, ó, na frente da câmera para você estar vendo, para você ver. Os atributos de Deus, tá certo? Hoje à noite nós vamos estar aqui a partir das 18 horas e você vai poder estar pegando comigo, tá certo? A sua revista. Venha e pegue. Eu acredito que este é o lance final, vamos dizer assim, porque já é a terceira lição e você não pegou a revista ainda. Venha para a igreja hoje à noite e pegue a sua revista e nós encerramos aqui a nossa participação, crendo que Deus falou ao seu coração. Em nome de Jesus. Pastor Almerito. Glória a Deus. Pai e Senhor a todos. Bom estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Uma lição maravilhosa, né? Uma palavra muito bem colocada aqui pelos nossos professores, bem comentada, né? Subordinado à palavra de Deus. E uma bênção, né? Os irmãos que estão presentes aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E após a EBD, se alguém dos irmãos que estão presentes, né, quiser participar da ceia agora, nós estaremos servindo a ceia para os irmãos que estão aqui presentes. Irmãos, à noite teremos nosso culto de ceia, né, o retorno aí, nosso governador liberou, com todos os protocolos de segurança, distanciamento. Nós vamos efetuar aqui o nosso culto de ceia e será uma bênção. Eu creio que Deus se fará presente e a glória de Deus será derramada sobre as nossas vidas, será uma bênção. Eu creio, estou orando por isso. Amém? Agradecer aos irmãos que colaboraram para que essa transmissão acontecesse, para a SBD acontecesse, que Deus abençoe os professores, né, superintendentes. Os irmãos também peguem essa revista, né, contribua também com a EBD, em nome de Jesus. Amém? Acho que são esses os avisos. Então, vamos estar aqui cultuando, celebrando a ceia à noite. E eu estava ali meditando, não hoje, né? Ontem, né? Eu estava lendo a revista e meditando. E eu deixo uma pergunta no ar e eu vou responder amanhã na live, que aí eu já faço a propaganda da live. Pergunte ao pastor. Vou fazer que nem o Chaves quando vendendo churros. Estou fazendo uma pergunta para mim mesmo e eu vou responder. Mas se Deus, vou deixar na curiosidade dos irmãos, se Deus é o Criador, né, de todas as coisas, Deus criou o pecado? Vocês acham que Deus criou o pecado? É isso que nós vamos estar falando na nossa live. Amém, irmãos? Então, se Jesus não voltar, estivermos vivos, existe uma grande chance de Jesus voltar antes da live, mas se ele não voltar,
nós estaremos lá na live. Amém, irmãos? Então, os irmãos acompanhem, segunda-feira, às 8 horas, a live Pergunte ao Pastor, interaja, né? Principalmente os irmãos que não vão estar vindo no culto, para nós termos essa interação e será uma bênção do Senhor. Muito obrigado você que está nos acompanhando até agora, né? Está nos assistindo, que Deus em Cristo vos abençoe. Então, oremos a Deus, agradecendo, pode encerrar, né? Então, oremos a Deus, agradecendo os irmãos que estão aqui, sentados mesmo, curve sua cabeça, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta escola bíblica, por tudo que foi feito aqui pelos teus servos, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, o poder da tua palavra. Senhor, continua falando conosco, continua nos ajudando, meu Pai. Os teus servos que vieram aqui também prestigiar, presencialmente aqui, com todos os cuidados, Senhor, aprendendo a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a passar por esse momento tão difícil, Senhor, do país. Senhor, nos ajuda a continuar te servindo, te adorando, como o Senhor quer, Senhor, que nós te servimos, como o Senhor quer, da maneira que te agrada, Senhor. Nos ajuda, nos dê sabedoria para entender como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor quer ser servido, como o Senhor quer que nós andamos na terra, Senhor. É o que eu te peço, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou dar a bênção do Senhor, receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.